quanto eu esperei, ansioso que já não podia me... Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Chega aí, Deus abençoe, muita força de Deus, que o Senhor derrame muita bênção sobre você, sobre sua família neste final de semana. Olha só que maravilha, estamos aí celebrando o 23º domingo do tempo comum. Já estamos indo para o final do ano litúrgico, não é verdade? É, está tudo muito bem, está tudo muito bom. Nós estamos em setembro, mês da Bíblia. Olha só, vamos colocar a serviço de Deus e ler a palavra de Deus. Vamos dedicar a leitura da palavra de Deus esse ano, esse mês, tá bom? Vamos dedicar, é com muita alegria que a gente faz isso, tá? Nós precisamos amar a palavra, amar, estar com ela todo dia, toda hora, tá bom? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Você que está comigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos nessa caminhada da reflexão da liturgia desse final de semana, né? Estamos aí no 23º domingo, tempo comum, na 23ª semana do tempo comum também, tá bom? E vamos, nesse final de semana, fazer a reflexão desta liturgia, daquilo que Deus quer falar conosco, tá bem? Vamos lá? A primeira leitura é tirada do livro da Sabedoria. Você sabe, né? O livro da Sabedoria é cheio de palavras de Deus que vai trazer para nós uma caminhada com o Senhor. O livro de sabedoria é cheio de normas, né, de sentenças, de máximas. Agora vem a palavra certa, de máximas, tá bom? Pois bem, diz aí, qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus, ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Quem pode conhecer, né? Quem é a pessoa que vai ter assim, uma inteligência tão clara, tão rara para isso, né? Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que está nos céus? Acaso alguém teria conhecido o seu desígnio sem que lhe desse a sabedoria do alto e lhe enviasse o seu Santo Espírito? Aí está. Sem o Espírito Santo, nós não conhecemos nada do que transcende esta terra. Amém? Precisamos muito da presença e da ação do Espírito Santo. Só assim nós podemos galgar as coisas do céu, subir, ter uma relação com Deus. Tá bem? É o que o livro da sabedoria está nos falando. Só com o Espírito Santo que nós podemos chegar até Deus e ao conhecimento das coisas eternas. Tá bom? Precisamos mergulhar na Escritura, né? Pois bem, na segunda leitura é a carta de São Paulo a Filemon. Aqui é uma coisa interessante, Filemon, ele era amigo de Paulo, Paulo estava preso em Roma, Filemon estava na terra dele, lá perto de Éfeso, né? E o Onésimo, escravo de Filemon, fugiu e foi para Roma. Chegou lá, ele encontrou Paulo, foi evangelizado por Paulo, se converteu, foi batizado e tornou-se um cristão. Paulo precisava de Onésimo junto com ele para ajudar ele na missão, né? Que essa prisão de Paulo era uma prisão domiciliar, não era aquela outra. Ele teve duas prisões em Roma. A
primeira era mais light, né? A segunda já cortaram a cabeça dele, né? Que aí já é uma coisa que os romanos prenderam ele, né? Na primeira ele estava sendo acusado, os romanos nem ligaram. Pois bem, Onésimo estava junto com ele, ele manda Onésimo de volta para Filemão, porque era o correto a ser feito. Tá? Mas fala para Filemão, você perdeu um escravo e ganhou um amigo. Agora trata-o como amigo, porque você vai ter ele sempre do seu lado. E agora não é mais um pagão, é um cristão também que passou pela experiência do Espírito Santo. Olha só o que é a presença de Deus em nós, a presença do Espírito em nós. Onésimo voltou para Filemão agora como um amigo. Tá? E São Paulo fala isso. Eu mandei, estou mandando aí para você escrever uma cartinha, né? Está lá na Sagrada Escritura. Tá? Ele foi retirado de você por um tempo, para que ele voltasse agora para sempre. Mas não como escravo, muito mais que isso, como um irmão querido. Isso também é importante, né? A partir do momento que Onésimo passou pela experiência de Deus, Onésimo viu que ele estava errado, que ele tinha que voltar e trabalhar junto com Filemão na sua obra, na sua fazenda, nos seus trabalhos, né? Está lá em comunhão. Bem? E Paulo, que era amigo de Filemão, faz essa carta maravilhosa que está na Sagrada Escritura, tá bem? É uma carta fantástica, é uma carta de direito humano, né? Tudo bem? Deu para entender? É a carta Filemão, é uma cartinha com alguns versículos. Pois bem, vamos pegar a palavra de Deus desse final de semana, é Lucas capítulo 14, versículos 25 a 33, tá bom? Naquele tempo, opa, só um minutinho, aí. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim e não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem como se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tá aí, meu irmão, minha irmã, palavra de Deus para nós nesse final de semana, muito interessante, né? E Jesus está falando como é o discípulo e qual é o papel do discípulo. Que não é uma coisa assim, vou seguir Jesus. Não. E muitas vezes o segmento das pessoas, de forma geral, né? O segmento das pessoas na fé católica é por causa dos benefícios que Deus dá, as graças que Deus derrama, né? Também, de um lado, de certo modo, para tirar um pouco do desencargo de consciência, não é verdade? Mas Jesus está falando de discípulo. Aquele que o acompanha tem que ser seu discípulo. E esse discípulo é aquele que dá a vida pelo Senhor.
é aquele que entrega tudo para o Senhor. Aqui é interessante porque nós temos que calcular, é o que ele está falando aí, né? O cara vai construir uma torre, ou vão construir uma casa. Aí o cara vai lá, vai construir uma casa, compra um terreno, vai construir uma casa. Aí faz um monstro de uma casa, né? Projeto, pá. Aí chega lá, não consegue sair do alicerce. E fica lá aquele negócio perdido. O que que vai acontecer? Tentou fazer, não conseguiu, na verdade projetou algo além das suas capacidades, pronto, vai ficar sendo caçoado pelos outros. A nossa vida de fé, de caminho com Jesus, é a mesma coisa. Nós nos tornamos discípulos de Jesus, caminhando os caminhos do Senhor, por isso que ele fala: toma a sua cruz e me siga atrás de mim. Se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. O que é seguir atrás de Jesus? É viver a nossa vida conforme a palavra de Deus. Então nós temos que largar tudo, desapegar de tudo e seguir o Senhor. Essa é a condição. Essa cruz que Jesus fala não é uma cruz de sofrimento, não. É a missão. Nós nos colocamos como discípulos de Jesus, temos uma missão, temos algo para fazer, temos que ser missionários, temos que evangelizar, temos que ser testemunhas de Jesus nesse mundo. Então não pode ser uma coisa de qualquer jeito, tem que ser radical. Jesus quer que sejamos radical em nossa vida para segui-lo. E olha bem, qual é a intenção nossa em seguir Jesus, que é construir a torre, no caso, né? É chegar no reino de Deus, é servir Jesus nesse mundo, acompanhar os seus passos. Jesus é o nosso modelo de santidade. Por isso que nós temos que seguir os passos, ir atrás de Jesus. Não é na frente de Jesus, é atrás de Jesus. Caminhando os passos de Jesus. Qual o objetivo? Chegarmos no reino de Deus. Chegar lá, tem que seguir os passos de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós não podemos, vou seguir Jesus, a minha fé, a minha religiosidade, e para por aí, né? Aí chega o fim de semana, vai à missa, tal, participa, comunga, tal. E durante a semana não é cristão, faz as coisas de qualquer jeito. Aí está vivendo no mundo, né? Não pode, ninguém pode servir a dois senhores. Então Jesus está sendo muito claro e objetivo para nós. Quer me seguir? Seja radical. Nada pode te prender. Nada pode, você não pode apegar em nada, somente em mim. É o caso do rei aí, vai. O cara vai lutar, vai guerrear, tem 10 mil homens, o outro tem 20 mil, né? Então, faça um acordo. A mesma coisa nós. Você está se julgando nessa vida de fé, de caminhar com Jesus, atrás dos passos do Senhor? Você já mediu o que é isso na sua vida? Você já mediu o que é a exigência do Evangelho? Já pensou nessa exigência do Evangelho que faz com que nós entregamos tudo por causa do nome de Jesus? Nós precisamos ter essa consciência de viver a palavra de Deus, de viver o Evangelho do Senhor com muita força e com muita radicalidade. Porque o escravo, ele não tem ideia, o escravo não faz o que quer, o escravo é mandado fazer. E nós nos colocamos como escravos de Jesus para fazer o que ele manda fazer.
Portanto, meu irmão, minha irmã, cada um de nós debrucemos na palavra de Deus e entreguemos a toda a nossa vida nas mãos do Senhor, buscando esta felicidade eterna. Vamos construir a nossa casa, nossa torre, né? E isso, essa construção é a nossa missão no mundo, de servir o Senhor. Pense bem nisso, tá bom? Você tenha assim um excelente fim de semana, muita bênção, muita graça de Deus, e que essa semana seja uma semana de muita bênção na sua vida, na sua família, tá bom? E olha bem, vamos entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Vale a pena, né? Vale a pena, tá bom? Deus abençoe, muita paz e alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Maria, venha o teu reino. Sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na